Louvado seja Deus por mais um momento que Ele nos concede nesta caminhada. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de lermos a Sua palavra e de meditar na mesma. Precisamos estar atento à voz do Senhor, pois Ele nos chama a atenção para ouvir a Sua voz. Por isso, a Sua palavra nos exorta em 2 Timóteo 2,15, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para seu filho na fé, Timóteo, ele diz para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa é uma colocação que não é feita só para Timóteo. Se encontra nas Sagradas Escrituras que deve ser para você e para mim, para nós, para todo ser humano. Todo ser humano deveria estar atento à voz do Senhor. Veja bem e guarde em sua memória o que acontece quando damos ouvido à voz do Senhor, quando manejamos a palavra de forma correta. Em Deuteronômio capítulo 28, os versos de 1 a 14, os quais eu vou ler agora, tem por título as bênçãos decorrentes da obediência. Obedece a Deus aquele que conhece a sua palavra. Obedece a Deus aquele que não só conhece, mas tem a palavra na mente e no coração. Obedece a Deus aquele que tem a palavra na mente e no coração, de acordo com as instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus, pelo Filho de Deus, aquele que se deu na cruz do Calvário, em o teu e o meu lugar, em o nosso lugar, a orientação a respeito daquele que quer andar em paz com Deus e com os homens é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Prestem atenção. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens,
no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Então, aqui nós temos a orientação, o ensinamento, todas as instruções daqueles que querem ouvir a voz do Senhor e atentamente obedecer. A palavra diz logo no início, lá em 2 Timóteo 2,15, como citei para vocês, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, ele busca ouvir a voz do Senhor. E aquele que busca ouvir a voz do Senhor, vemos aí uma recomendação em Deuteronômio 28, de 1 a 14, texto que eu li, falando a respeito dos cuidados que o Senhor tem com aquele que busca ouvir a sua voz. Você pode até dizer assim, quem precisa ouvir a voz do Senhor? Quem precisa estar diante do Senhor? Eu quero te dizer que todos nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Todos precisamos ouvir a voz do Senhor. E por que precisamos ouvir a voz do Senhor? Sabe por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, disse para aquela igreja, em Romanos capítulo 3, tem as recomendações a respeito de se ouvir a voz do Senhor. E por que precisa se ouvir a voz do Senhor? Em Romanos 3,10 nós temos a seguinte declaração: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Paulo está lembrando aqueles irmãos ali em Roma, seja ele judeu ou gentio, mas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que eles precisavam ouvir a voz do Senhor. Precisavam aprender do Senhor, porque não há um justo nenhum sequer. E para ser restaurado, reconduzido à presença de Deus, é preciso buscar a Deus através da pessoa de Cristo Jesus, e isto se dá por fé. Você sonha em ter as bênçãos de Deus na sua vida? Você sonha em ser abençoado aonde colocar a sua mão? Você sonha em contemplar a provisão de Deus em todos os momentos? A primeira e a principal provisão que o ser humano precisa é de estar na presença do próprio Deus como convém. Se não há um justo nenhum sequer,
que é verdade esta declaração? No 3:23 de Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Li o verso 24 e o verso 25. Ele está falando a respeito da queda do homem que aconteceu lá em Gênesis 3, quando Adão desobedeceu a Deus, deixou de ouvir a voz do Senhor, desobedeceu, Adão caiu, e com Adão caíram todos os homens. Por isso não há um justo, nenhum sequer. Todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, providenciou a restauração para este homem. E essa restauração se dará através da pessoa de Cristo Jesus. Veja que em Romanos 6:23 a palavra nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna que o ser humano sonha em ter, ele só terá através da pessoa de Jesus. O ser humano sonha com bênçãos, andam atrás de bênção dia após dia, mas para se ter as bênçãos do Senhor, é preciso ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor você só terá através das Sagradas Escrituras, porque é nas Sagradas Escrituras em que Deus fala para o ser humano, fala para o homem, fala para você, fala para mim, fala para nós. É através das Sagradas Escrituras. Pois Paulo, escrevendo uma outra carta, e esta sendo para a igreja que se encontrava em Éfeso, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E vai declarando, isso se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 1. No verso 2 já diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você se declara filho da obediência, você está se declarando filho de Deus. Mas para ser filho de Deus é preciso reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí você terá a maior bênção, porque você terá a bênção da vida eterna. Os demais suprimentos que você e eu muitas vezes buscamos são suprimentos para a vida física, são suprimentos para a vida diária. Mas além do suprimento da vida física, da vida diária, nós necessitamos do suprimento espiritual. E o suprimento espiritual só acontece através da pessoa de Cristo Jesus. Seguindo ainda as colocações que se encontram em Efésios, capítulo 2, no verso 3, diz o texto: entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo, porque todos nós, como disse antes lá em Romanos, fica bem claro, não há um justo, nenhum sequer. Todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E nos declara no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado por Deus. Basta tão somente você receber esse presente. Muitas das vezes você e eu não temos entendido o que é o presente de Deus, porque nós não temos manejado bem a palavra da verdade. Por isso Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, mesmo que tenha sede das bênçãos de Deus, a primeira sede que ele, ser humano, deve ter é a bênção da salvação. E a salvação só se tem através de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus já fez a obra em teu lugar e em teu favor. Basta tão somente receber pela fé e não por obra. Diz o verso 9 de Efésios 2, não de obra, para que ninguém se glorie. E no verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não são as boas obras que salvam o ser humano. As boas obras devem ser executadas por aqueles que são alcançados em Cristo Jesus, pois o Senhor Jesus nos separou para as boas obras, para cuidar do que convém a Deus. E o que convém a Deus deve ser visto entre os homens, porque o apóstolo João já nos ensina que somos hipócritas e mentirosos quando dizemos que amamos a Deus, a quem os nossos olhos humanos não vê, só os nossos olhos espirituais é quem recebe por fé. O apóstolo João disse que somos hipócritas e mentirosos quando dizemos que amamos a Deus a quem não vemos e não somos capazes de amarmos ao próximo a quem vemos. E devemos fazer as boas obras ao próximo. E quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo ser humano que está em nossa volta. Não é só a parentela, mas é todo aquele que se aproxima de você, seja no trabalho, seja na rua, seja na vizinhança, e seja os da tua própria casa. Pois se os da tua própria casa ainda não declaram que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas carecem da ação misericordiosa de Deus. E a ação misericordiosa de Deus foi dar Jesus Cristo para morrer na cruz em o nosso lugar, nos resgatando e nos fazendo seus filhos para a glória dele. Por isso eu te digo, se você tem qualquer conhecimento e não tem um verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus, procure conhecer, maneje a palavra e seja vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.